Agora, para a gente poder entender o que estava acontecendo na época de Jesus e traçarmos uma relação correta de Jesus com o sábado, nós precisamos voltar a muito tempo e entender e compreender o que Deus estavam vivendo e o que eles tinham feito com o sábado. Então, para que a gente possa entender o contexto, o pano de fundo da época de Jesus, eu queria que você acompanhasse comigo lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, Deuteronômio 28, verso 1. Nós vamos ler o verso 1, depois o verso 15 e depois o verso 36. Mas a gente vai ter um contexto bastante importante. Deuteronômio 28, verso 1. Olha só o que diz. Se atentamente obedecerdes à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Nós encontramos no capítulo 28 de Deuteronômio as bênçãos e as maldições de Deus. As bênçãos, se de fato o povo seguisse os mandamentos de Deus. As maldições, se eles se afastassem de Deus. Vejam aqui as maldições no verso 15. Mas se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te atingirão. E aí, a partir do verso 16, vem discriminando todas as maldições. A partir do verso 1, todas as bênçãos. Agora veja uma das maldições do povo de Israel, se porventura se apartassem da lei do Senhor. E agora a gente vai ler aqui no verso 36. O Senhor te levará, olha um castigo, uma maldição. O Senhor te levará e a teu rei, que tiveres estabelecido sobre ti, a uma gente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e lá servirás a outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Então aqui em Deuteronômio, Moisés está escrevendo, são os últimos sermões de Moisés, as últimas admoestações de Moisés para o povo, porque logo em seguida nós vamos encontrar aqui já Josué escrevendo no livro de Deuteronômio, quando Moisés morre, o último momento ali do livro de Deuteronômio é Josué, mas aqui é Moisés. E Moisés está dizendo vida ou morte, bênção ou maldição. E estava jogando limpo com o povo, dizendo, se vocês seguirem a lei de Deus e os seus mandamentos, tudo irá bem para vocês. Agora, se vocês se afastarem do Deus Altíssimo, do Deus vivo, sabe o que irá acontecer? E aí então Moisés diz, olha, Deus me revelou que vocês e o rei que vocês estiverem estabelecido, não importa quem, vocês serão levados cativos a um povo, a um país, a um lugar aonde vocês nunca ouviram falar, do qual vocês não conhecem, e lá vocês serão escravos e terão que adorar deuses de pedra e de madeira. Sabem o que aconteceu? O povo de Deus apostatou. Com uma tal profundidade, com uma força tão grande, que até mesmo as crianças recém-nascidas eram sacrificadas. Moloque foi adorado, Baal foi adorado. Sabe, todo tipo de sujeira acontecia no povo de Israel. E aí então Deus decreta a maldição. Eu estou falando do cativeiro babilônico. Exatamente o que nós lemos aqui em Deuteronômio 28 acaba infelizmente se cumprindo na vida do povo de Israel. E você sabe que na nossa vida não é diferente. Se eu e você seguirmos os mandamentos de Deus, tudo irá bem a você e a mim. Quando erramos, quando pecamos, Deus não tem como nos abençoar, não tem como nos proteger. Deus ama você. Deus quer o melhor para você e para a sua família. Com certeza, Ele cuida de você e do teu lar. Agora, querido, chega um momento onde Deus precisa colocar um limite no erro e no pecado. E foi exatamente isso que Deus fez. Deus mandou o povo lá para a Babilônia, se cumprindo, infelizmente, Deuteronômio 28, 36.
E sabe o que aconteceu? Quando o povo voltou do cativeiro babilônico, quando Artaxerxes, no ano 457, assina o decreto, Esdras e Neemias voltam para Jerusalém, começam a reerguer as muralhas, e muitos israelitas voltam, e outros milhares não voltam, e ocorre então a diáspora, e os israelitas, os judeus, acabam jogando, se disseminando em todos os lugares da terra, mas muitos voltam, e quando eles voltam, eles estabelecem uma coisa muito importante. Eles dizem assim: nunca mais iremos nos apartar da lei de Deus, nunca mais. E sabem o que eles fazem? Eles criam uma legislação. O povo judeu começa então agora a reerguer as muralhas de Jerusalém, começam a se reestruturar e eles dizem: nunca mais iremos nos afastar de Deus. E no pêndulo da história, em um momento o povo de Israel se apostatou por completo e depois o pêndulo foi para o outro extremo e eles agora se tornaram legalistas. Agora para eles a lei era tão importante quanto qualquer outra coisa. Para eles, a força deles estava na lei e não mais no Messias que viria. É lógico que eles aguardavam o Messias, ainda continuam aguardando, mas parece que na vida prática eles estavam arraigados na lei. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que eles criaram leis paralelas à lei de Deus. E a Mishnah é um conjunto de leis, de aproximadamente 612 leis, só referente ao sábado. Para você ter uma ideia, já na época de Jesus, havia só para as questões agrícolas 39 leis. Não poderia colher, não poderia laçar, não poderia cuspir na terra, não poderia andar, não poderia fazer isso, não poderia fazer aquilo, não poderia fazer aquilo outro. Você sabia que nessa Mishnah estava ali contido o fato de que no sábado não podia tomar banho? Você entende o que os judeus acabaram fazendo por medo de se afastarem de Deus? Eles tornaram o santo dia de Deus um fardo. Eles desvirtuaram completamente o sábado.
Sabe, quando Jesus Cristo vem a essa terra, ele tem muitas missões. E uma delas foi restaurar o sábado. E foi mostrar o que de fato era o sábado. Porque o sábado era um fardo, ninguém suportava o sábado. Imagine, você poderia andar a distância de um... Quanto que você consegue jogar uma pedra? Até ali é o que você pode andar no dia do sábado. Ou sábado você por algum motivo caiu, se sujou. Opa, não pode tomar banho. O indivíduo não podia cuspir na terra, porque se ele cuspisse na terra, estaria então fazendo lodo, e lodo era para fazer as telhas, os tijolos. Então não podia cuspir na terra, não podia cuspir na grama, porque você estaria regando. Agora você imagine o que era ser um judeu na época de Jesus. Eles estavam preocupados, não era nem com a lei moral, era com leis e legislações que eles criaram com medo. Talvez a intenção tenha sido positiva e boa. Não queremos mais nos afastar da lei de Deus, que é santa, pura e boa. O apóstolo Paulo fala isso no livro de Romanos. Agora, eles tornaram o sábado o dia mais triste e infeliz do mundo. E quando Jesus Cristo vem a essa terra, ele consegue mudar todo o conceito do que era o sábado e resgatar o verdadeiro sábado dele. Abra sua Bíblia então agora no primeiro texto, vamos ler Mateus 12, de 1 a 8. Mateus 12, primeiro evangelho, certo? Do Novo Testamento, Mateus 12, de 1 a 8. Veja aqui a relação de Jesus com o sábado. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em dia de sábado e o clima começou a ficar tenso. Ele estava caminhando no dia de sábado. Será que ele estava caminhando mais ou menos do que deveria? Vamos lá. Seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Opa, não podia colher nada no sábado. E a tensão vai crescendo. Quando os fariseus viram isso, verso 2, quando os fariseus viram isso, lhe disseram, olha, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. E acusaram ali os discípulos. Ele, porém, lhes disse, não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não é lícito comer nem aos que estavam com ele, mas só os sacerdotes? Verso 5. Ou não lestes na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenarias esses inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Que coisa extraordinária. Jesus Cristo está dizendo aqui, eu sou o Senhor do sábado. Só eu posso afirmar aquilo que pode e o que não pode fazer no sábado. Eu sou o Criador do sábado, eu sou o Senhor. Querido, só é Senhor quem é dono. Jesus tinha autoridade de dizer isso porque ele é seu Criador. E ele diz assim, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou um inventor do sábado. Fui eu quem criou o sábado. Vocês estão tão preocupados porque esses coitados estavam com fome e pegaram um pedaço de comida, uma espiga de milho para comer? Vocês estão tão preocupados com isso, vocês não entendem. Eu não quero esses sacrifícios que vocês apresentam nessa Mishnah de vocês. Eu não preciso disso, eu não quero isso. Isso é deturpação do meu sábado. O sábado sempre foi um presente.
O sábado sempre foi um dia deleitoso. O sábado sempre foi um dia para você estar com a sua família. É um dia para você ser feliz ao lado do seu Criador. Não é um dia para você ter fardo, preocupação, angústia. Será que eu estou pecando? Será que eu não estou pecando? Pelo contrário, o sábado é um dia onde a gente para de trabalhar, um dia que a gente para de ir para a escola, a gente esquece do supermercado para a gente aproveitar a presença de Deus nesse dia tão especial que Ele criou e que Ele instituiu. Sabe, as pessoas estavam tão focadas nas regras, e essas regras para eles acabaram se tornando tão importantes quanto a Torá, quanto o Pentateuco, quanto os livros de Moisés, como a lei, e acreditavam que aquilo era literalmente pecado. Então o homem cria uma regra, uma lei e diz: se você transgredir, você está pecando contra Deus. E Jesus Cristo disse: não. Olha, se eles tiverem que que peguem e que comam. Vocês não se lembram de Davi? Eles entraram, Levítico diz que aqueles pães eram só para os sacerdotes. Mas Davi teve fome e aqueles que estavam com ele entraram e comeram os pães da propiciação. Querido, o sábado foi feito por você. O sábado foi feito para você, para sua família. O sábado ele não foi feito para aprisionar ninguém, pelo contrário. Sabe por que essa sensação de prisão? Porque Satanás, ele cria toda a sociedade contra o dia de relacionamento teu com o Salvador Jesus. Ah, querido, é aquilo que eu sempre digo a você. Você não encontra uma única passagem na Bíblia dizendo que o domingo é o dia do Senhor. Aliás, você sabe que a palavra domingo, ela não aparece na Bíblia. Aparece como o primeiro dia da semana. Não aparece, não existe a expressão domingo na Bíblia, ela não existe. Querido, é hora de nós acordarmos. O que está fazendo você que ainda não guarda o sábado? Você é uma pessoa sincera, correta, honesta, íntegra. Será que você não é um Saulo? Sincero, correto, honesto, mas vivendo algo errado?
Sabe, esses dias a gente recebeu um comentário de alguém dizendo assim, olha, eu continuo na minha igreja, mas agora vou começar a guardar o sábado. A Bíblia que ele está descobrindo. Agora, entenda, o sábado não é ideia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O sábado não é ideia de judeu, porque nós já vimos isso no primeiro programa. O sábado é instituído lá no Gênesis, lá no Éden, antes do pecado existir, quando só havia Adão e Eva. Muito tempo depois é que Abraão é levantado para se tornar pai de uma grande nação. Jacó vem muitos anos depois, neto de Abraão. E aí então que ele tem as 12 tribos. Querido, Deus está falando ao seu coração, Deus está falando à sua mente, porque eu estou lendo aqui na Bíblia para você. Eu não estou usando argumentos e raciocínio humano, eu estou lendo na palavra do Senhor. Se você continuar a leitura no capítulo 12, você vai ver que Jesus curou a mão de um homem que tinha a mão ressequida. Curou no sábado, e os fariseus falavam, não pode curar no sábado. E Jesus diz assim, não, eu posso curar no sábado, eu posso criar no sábado. Eu sou o Senhor do sábado, porque o sábado é o dia de se fazer o bem. E se a gente começar aqui a listar, e eu separei aqui algumas coisas, por exemplo, Jesus curou a sogra de Pedro no sábado. E sabe o que a Bíblia diz? Que ela levantou e o servia. Opa, era sábado, não podia servir. E a gente descobre também o paralítico de Betesda. Jesus pega, cura ele, diz, pega o teu leito e anda. Não podia carregar nada no sábado. Como é que Deus diz para ele? Jesus diz, olha, você pega o teu leito, ele não podia carregar, mas era sábado. Pega, levanta e anda. E Jesus curando mais uma vez no sábado. Nós temos a mulher cativa, que ela foi curada no sábado. Um homem possesso curado no sábado. Querido, a verdade é que Jesus Cristo, ele veio mostrar como deve ser guardado o sábado. Jesus frequentava os sábados na sinagoga, a gente já viu isso no programa passado. Era hábito dele ensinar, ler, curar no dia de sábado.
Ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Ele disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então Jesus Cristo olha e diz assim para você e para mim hoje, filho, guarde o meu sábado. Observe esse dia, porque é o dia em que eu e você estaremos em profunda comunhão. Eu sei o que você está pensando, mas eu sei. Há tanta gente sincera, linda, assistindo esse programa nesse exato momento, ou ouvindo esse programa. Dizendo assim, mas eu guardo domingo, que problema tem? Eu guardo outro dia, ou não importa, qualquer dia serve, desde que eu guarde um dia. Outros estão dizendo, isso é coisa do passado, por que ele não prega de Jesus? Fale de Jesus, fale da salvação em Jesus. Querido, nós estamos apresentando uma série de uma verdade que foi esquecida, de um mandamento que foi esquecido pelo cristianismo. E que é meu dever e seu dever levantarmos essa bandeira e anunciarmos para todos os cristãos. Não importa se é católico, se é espírita, se é protestante, pentecostal, mas nós precisamos dizer, o sábado é o dia do Senhor. E nós deveríamos apresentar e guardar esse dia. Mas há mais um texto que eu gostaria de partilhar com você. Abra no livro de João, no capítulo 9, agora o último evangelho, 9, João 9... Isso já passei aqui, João 9, 6 e 7. Olha o que aconteceu, Jesus aqui, mais uma vez, fazendo um milagre aqui no sábado. João 9, 6 e 7, olha o que Jesus Cristo fez, 6 e 7. Tendo dito isso, Jesus falando, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego e disse, vai e lava-te no tanque de Siloé. Olha a quantidade de pecados que Jesus tinha cometido em um único ato no dia de sábado para os fariseus. Sim, porque ele estava curando, não podia curar. Ele cuspiu na terra, não podia cuspir. Ele então pega e manda o indivíduo se levantar e caminhar até o tanque de Siloé. Ele não podia caminhar toda aquela distância. É por isso que os fariseus matar Jesus, porque ele era um herege. Ele estava destruindo a lei, ele estava destruindo o sábado. Mas Jesus Cristo... Ao contrário disso, veio dizer para você, o sábado não é isso que os judeus pensam. Não é isso que eles estão ensinando. E os olhos dos discípulos se abriam. E eles conseguiam enxergar a beleza do sétimo dia.
a beleza de se estar com a família, um dia de bênçãos, de alegria, um dia de estarmos em comunhão com Deus, o dia de fazermos o bem, o dia de ajudarmos o nosso semelhante, o dia de nos esquecermos do nosso trabalho secular, de esquecermos do lucro, de esquecermos de bolsa de valores, de nos esquecermos de jornais. É o dia para nós dedicarmos a nossa vida a Deus. Querido, por que você todos os dias? Porque você precisa descansar. Vou fazer outra pergunta. Por que você precisa tirar férias? Você acha que as férias instituídas do jeito que estão é porque os governos são bonzinhos ou porque os patrões querem liberalmente conceder férias a todos os seus empregados? É claro que não. É porque há uma necessidade de descanso anual, há uma necessidade de descanso diária e também há uma necessidade de descanso semanal. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele disse: descansem. Esse é o dia para você passar com a sua família, esse é o dia para você estar em meio à natureza, esse é o dia para você estar na igreja como Jesus estava, esse é o dia para nós termos uma comunhão mais linda, mais profunda, é o dia onde você esquece internet e televisão e você se volta para a palavra de Deus. Jesus Cristo quebra todos esses preceitos, essa legislação dos judeus, trazendo a essência, o espírito do sábado e não a letra humana a respeito do sábado. Mas há mais um texto que eu gostaria de partilhar com você. Mateus 24. Vamos voltar então para o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 24, verso 20, nós encontramos um texto que muitas pessoas se perguntam por quê? E a gente vai responder aqui. Mateus 24, 20 diz: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. O que está acontecendo aqui? Por que Jesus Cristo está falando dessa fuga no sábado? Aqui em Mateus 24, Deus está profetizando que 40 anos depois da sua passagem aqui, ou seja, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém seria destruída. É nesse contexto que Jesus Cristo disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas e apedreja tantos quantos te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir-te como uma galinha faz com seus pintinhos e vós não quiseste? Eis que vossa casa ficará deserta. Jesus profetizou que entrariam em Jerusalém e destruiriam tudo. E aí então Jesus Cristo disse: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. O inverno, por uma questão óbvia, o sofrimento de alguém fugindo no inverno seria muitas vezes pior. E o sábado, que era o dia de adoração, todos estariam no templo, todos estariam nas sinagogas adorando a Deus, eles seriam presas fáceis. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? O Ailton Santana, que pesquisa muitas coisas aqui para estar escrito, ele descobriu uma coisa. No calendário a gente descobre que a fuga, a destruição de Jerusalém, ela não caiu nem no inverno e nem no sábado, caiu numa quarta-feira. Interessante isso, né? A destruição de Jerusalém não se deu no inverno, se deu numa quarta-feira. Exatamente como Jesus Cristo disse: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. E foi exatamente isso que aconteceu. Não era inverno e não era sábado. Afinal, eu quero fazer uma pergunta a você, querido. Nós estamos já chegando no final desse programa. Passa muito rápido o tempo quando o tema é muito bom e desperta em todos nós todo tipo de emoção. Muita gente que está me assistindo e me ouvindo nesse exato momento declara assim: olha, o sábado foi abolido. Tá bom, vamos partir desse pressuposto. Jesus Cristo aboliu o sábado. Quando ele aboliu?
na cruz? Bom, se ele aboliu na cruz, a pergunta que eu faço é, então antes da cruz, Jesus guardava o sábado? Porque sim, porque se foi abolida só na cruz, Jesus guardou o sábado. E você tem que concordar comigo que Jesus Cristo guardou agora. Se ele aboliu o sábado na cruz, por que ele diz então em Mateus 24:20 que a gente não deveria, que deveriam orar aqueles que estavam lá para que a fuga não acontecesse no sábado, se o sábado já não teria a menor relevância? Querido, nós vimos no programa passado que Maria, mãe de Jesus, guardou o sábado depois da morte de Cristo. Nós vimos isso. Lucas 23, você se lembra? Nós vimos o apóstolo Paulo guardando o sábado.
Nós encontramos Tiago confirmando a lei. Nós encontramos João lá no Apocalipse afirmando a respeito do dia do Senhor.
Querido, nós encontramos em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, os mandamentos de Deus. Aliás, Apocalipse, lá no capítulo 12, ele fala a respeito da igreja de Deus na terra. E diz que são aqueles que têm o dom de profecia e que guardam os mandamentos de Deus. A lei moral de Deus, aquela escrita com o dedo de Deus, jamais foi abolida. Nunca foi substituída. O mandamento é santo, justo e bom. Confirmamos sempre a lei, diz Paulo.
Agora, lembre-se sempre, o sábado não salva ninguém. Nós nunca ensinamos isso como igreja adventista porque isso não está na Bíblia. O sábado não salva você e não me salva. Apenas Cristo Jesus nos salva. Ninguém mais, nada mais. Somos salvos pela graça, apenas pela graça e nada além da graça. Agora, uma vez que eu sou um cristão salvo, sabe o que eu faço? Eu começo então a viver as bênçãos de Deus e a cumprir a sua palavra. É isso que eu tenho que fazer. Querido, eu sei que você está lutando, há muitas pessoas no vale da decisão. Há pessoas tomando a decisão hoje de guardarem o sábado. Outras pessoas estão enfurecidas falando, eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou escrever para eles. Querido, aqui é um fórum de debate, vinde e arrazoemos. Vamos conversar, vamos chegar à conclusão de que Deus que mostrar para você é a mesma coisa que mostra para mim. Se nós somos sinceros, verdadeiros, eu e você queremos a salvação e queremos cumprir o que a palavra de Deus diz, Deus tem que mostrar para você a mesma coisa que me mostra. A sua Bíblia é a mesma que a minha e nós temos que chegar ao mesmo ponto. Se é o mesmo Deus, é a mesma Bíblia, é a mesma sinceridade, nós vamos chegar ao mesmo lugar. Querido, eu sei que Deus tem sonhos para você e para mim, mas esses sonhos eles passam pela nossa obediência e pela nossa decisão. O maior sonho é quando Deus começa a sonhar por mim e por você.